Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, vamos abordar um tema aqui que é muito polêmico e que nos diz respeito a todos nós. Nós vamos falar aqui um pouquinho do matrimônio, do divórcio e do casamento. A palavra de Deus nos diz em Mateus 19, versículos 3 ao 12, que vieram a eles alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Bem, Jesus disse a eles: olha, vocês não leram na Escritura que desde o princípio Deus os fez homem e mulher e ordenou que o homem deixaria seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. É a partir de então que os dois tornariam-se uma só carne. Bem, gente, aqui está uma colocação muito bonita e categórica e firme de Jesus. Vejam só o que ele diz aqui no versículo 4. Ele não tem deslido o que o Criador desde o princípio fez, homem e mulher. E no versículo 5, Jesus disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vemos aqui essa passagem aqui que é tão bonita e tão importante. Se nós formos ver quem é mais importante para o homem ou para a mulher, será que é o marido ou a mulher, ou será que são os nossos filhos? A palavra de Deus está nos dizendo, nessa causa aqui no versículo 5, que a mulher, ela é mais importante do que os meus filhos. E eu sou mais importante do que nossos filhos para a minha mulher. Por quê? Porque quando do matrimônio, que Deus instituiu o matrimônio, ele ordenou aqui que o pai deixaria por esta causa, que o homem deixaria por esta causa, que é a mulher, deixaria pai e mãe e unir-se à sua mulher. É um detalhe muito curioso. Nós não vemos, eu pelo menos não vi, quem sou eu para dizer, mas eu pelo menos ainda não vi em lugar nenhum da Escritura um texto que diga que o homem vai deixar sua esposa e ficar com o filho ou com a filha, ou vice-versa, a mulher vai deixar seu marido e ficar com o filho ou com a filha. Não, em lugar nenhum. Agora aqui, ou que vai deixar pai e mãe para ficar com... Não. A palavra está nos dizendo que o homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher. Então, na verdade, o homem e a mulher, a partir de então, quando eles receberam o sacramento, que se tornaram uma só carne, eles passaram a ser um, e não dois. Os dois passaram a ser uma só carne. Então, o que Deus uniu, não separe o homem, é o que ele disse. E aí, o marido é mais importante do que os filhos, e a mulher também é mais importante do que os filhos. Por quê? Porque os dois tornaram-se uma só carne. Aí eu pergunto para você, quem é mais importante para você na sua vida? A sua mulher ou os seus filhos? Alguém vai dizer, meus filhos. Não. A resposta está errada. O mais importante é a sua mulher, porque a sua mulher veio primeiro. Se não fosse a sua mulher, você não teria os filhos. Como que seus filhos é mais importante? De jeito nenhum. Mais importante é a mulher. E a mesma condição para a mulher. Mais importante somos nós, maridos, para ela. Ora, nós vamos gerar o filho, ele vai crescer, depois ele vai ser para o mundo, não é para nós. Já a mulher, quando nós assumimos aquele casamento perante Deus, aquele sacramento, nós tornamos fiéis à nossa esposa, nós tornamos uma só carne e vamos viver segundo a vontade de Deus. Isso é, aquele que crê em Deus, que crê na palavra de Deus e que quer levar o seu matrimônio até segundo a vontade de Deus.
A partir de então, Jesus disse: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Está lá no versículo 6. E aí, replicaram-lhe, porque mandou então Moisés dar carta de divórcio. É aqui que vai entrar a pegada de Jesus com eles. Aí Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o começo. Então, foi por causa da dureza de vossos corações. Sabe aquele homem de coração duro, ou mulher de coração duro, aquele casal que não se perdoa, aquele casal que vive em atrito constantemente, porque o casal, gente, nós precisamos aceitar um ao outro, precisamos ter um amor sincero, profundo e verdadeiro. É preciso nos perdoar constantemente, senão o casamento não vai à frente. É aí que entra essa questão aqui do versículo 8. Foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés permitiu a carta de divórcio, mas desde o princípio não foi assim. E não é e nem será, é a realidade, é a palavra de Deus. No versículo 9, nós vamos dizer assim, que Jesus disse: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Tá aí, meus amados irmãos, uma mulher que se separou, um homem que se separou, se casar novamente, estará cometendo adultério. E eu, separado lá, sair com uma outra mulher, também estou cometendo adultério. A relação sexual só é lícita perante a Deus no matrimônio. A palavra do Senhor está nos dizendo. No versículo 10, nós vamos encontrar ali onde os discípulos disseram-se a Jesus: nessa condição, não é bom que o homem relativamente se case. Olha só, não convém que o homem se case. Aí Jesus respondeu: olha só, está lá a resposta no versículo 11 para essa questão. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Olha só, então, nem todos têm a condição de se casar. E nem todas as mulheres têm a condição de se casar. Por que é que Jesus está falando isso? Porque Jesus sabe que muitos homens e muitas mulheres, eles não têm condição de ter uma família, porque eles não vão respeitar o sacramento. Aí Jesus está colocando essa colocação aqui no versículo 11, ele está nos dizendo que nem todos são aptos para receber este conceito que é o casamento, mas apenas aqueles a quem é dado, ou seja, apenas aquele é dado. Aqueles que são dados são quem? Aqueles que acreditam no Senhor, que acreditam na palavra de Deus e que querem viver a palavra de Deus. Esses vão obedecer o sacramento e vão viver o matrimônio segundo a vontade de Deus. E lá no versículo 12, Jesus disse assim: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Ou seja, quem tem ouvido para ouvir, ouça. O que Jesus quer nos dizer aqui no versículo 12, com estas palavras? Porque há eunucos de nascença. Eunucos, o que quer dizer eunucos? Eunuco significa aquela pessoa que está solteirão, uma solteirona, que não se casaram. Então essas pessoas, elas não são aptas a se casarem. Por quê? Porque elas não têm esse dom dado por Deus para se casarem, para constituir uma família. Então essas pessoas são eunucos, elas morrem solteiras, tanto o homem quanto a mulher. Aí Jesus continua dizendo que há outros a quem os homens o fizeram tais, e há outros a quem si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para ouvir, que ouça. Então Jesus está nos dizendo aqui nessa questão que há
outros que se fizeram eunuco por causa da palavra de Deus. Aqui, Jesus está se referindo aos pregadores da palavra, ou seja, na nossa fé católica, são os padres, os bispos, enfim, todos aqueles que são dedicados à palavra de Deus. Eles um dia se conscientizaram que a caminhada dele aqui nessa terra, que a caminhada dele aqui nessa vida que Deus deu a ele ou a ela, é para ele se dedicar à palavra de Deus, que é para evangelizar, ensinar os irmãos. Então, esses se tornaram eunucos pela palavra de Deus, para levar a palavra de Deus adiante. E eu quero dizer a vocês que o casamento verdadeiro, para a nossa fé católica, é o casamento da igreja. Muitos não concordam, muitos dizem assim, não é o casamento da igreja que vai fazer ninguém viver. É claro que não é o casamento, aquelas palavras que o padre diz ali, que vai fazer você viver. O que vai fazer você viver com o seu casamento é a fé que você e sua esposa precisam ter em Cristo Jesus. É a fé que você precisa ter nas palavras de Deus e você procurar viver o matrimônio. Porque quando você casou com sua mulher, você perante o altar de Deus, você perante aquele sacerdote designado por Deus, você recebeu a bênção do matrimônio, você recebeu o sacramento matrimonial que foi instituído por Deus. A partir de então, você fez uma aliança com Deus, você e sua esposa fizeram uma aliança com Deus. A partir de então, vocês precisam viver a palavra de Deus e viver o matrimônio de acordo com a vontade de Deus, agradando a Deus. Porque assim o casamento será feliz. Vocês terão uma família maravilhosa, abençoada por Deus. Sempre terão condições para enfrentarem todas as dificuldades que surgirem, saberão se perdoarem, saberão como lidar com as adversidades que vão surgir ao longo da vida. Depois vem os filhos, vem outros problemas, mas vocês sempre ali, perseverante, confiante em Cristo Jesus, estarão ali conduzindo aquele matrimônio, aquele juramento que vocês fizerem perante Deus e a sociedade, até quando o Senhor os chamá-los de volta. Amados irmãos, fiquem todos com Deus. Um grande abraço para todos e até a próxima, se Deus quiser.